Olá, bom dia a todos. O meu nome é Diana Rodrigues, eu sou aluna do terceiro e último ano da licenciatura em Ciências da Comunicação e neste momento desempenho o cargo de vice-presidente do Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença do magnífico Sr. Reitor da nossa Universidade, Fernando Pessoa, por estar aqui presente hoje e por vir fazer a nossa abertura. Aproveitar também este momento para lhe dar os parabéns nesta data tão especial. E quero ainda aproveitar para agradecer a todos os que estão aqui presentes, a quem está a assistir através do nosso evento, através de live streaming. Também agradecer a todos os docentes e, em especial, à nossa professora Sandra Tuna, por fazer todos os possíveis e impossíveis para realizarmos este evento e estarmos aqui todos juntos hoje. Apesar de todas as adversidades que vivemos no último ano, infelizmente não conseguimos realizar o ano passado este evento. No entanto, lutámos muito para conseguirmos estar aqui hoje. Pensamos que é bastante importante estes tipos de eventos continuarem a ser realizados e espero que hoje todos aprendam algo novo e que se divirtam e levem algo para casa destas nossas palestras. E é isso, obrigada. Muito bom dia a todos, muito obrigada a todos por estarem aqui presentes, naturalmente ao nosso magnífico reitor, professor Salvador Trio, também às nossas pró-reitoras que estão aqui presentes, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais, a doutora Nadine Trigo, a senhora pró-reitora académica, a professora Inês Gomes, muito obrigada por estarem presentes, meus colegas, o meu colega coordenador que também portanto, juntou a nós neste esforço para conseguirmos montar este evento. Os membros do Núcleo de Ciências da Comunicação foram absolutamente incansáveis, em tão pouco tempo conseguiu-se realizar este evento contra todas as adversidades. Aos meus colegas que apoiam sempre estes eventos, um agradecimento também muito especial ao professor Francisco Mesquita, que fez a identidade visual do evento, e aos alunos, que deixei para o fim, mas que são o mais importante, que deve levar daqui, naturalmente, todo o conhecimento e a experiência académica que, nestes últimos tempos, tem sido atípica. E, naturalmente, nós esforçamos-nos todos para que este evento tivesse lugar e pudessem saborear um pouco do que é a experiência académica no que a eventos se refere. Muito obrigada também ao Laboratório de Televisão, que está sempre presente, e, naturalmente, ao Gabinete de Eventos, que também nos ajuda sempre nestas circunstâncias. Espero que passem um bom dia, que gostem do que preparamos para vocês e que seja uma experiência inesquecível, uma vez que para alguns que já vão embora, infelizmente, vai ser a oportunidade de assistirem ao evento, e os que estão a começar vai ser, se calhar, a primeira experiência académica para além das aulas, claro que são muito importantes. Muito obrigada a todos e passem um bom dia aqui conosco. Bom dia a todos. O meu nome é Pedro Paupério, sou presidente do Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação e também finalista do curso. Queria agradecer a todos os presentes e a quem nos ouve em casa, também, obviamente, ao nosso magnífico reitor da Universidade de Fernando Pessoa. Hoje é um dia especial, não só por ser o Dia das Ciências da Comunicação, mas também, como a Diana disse, é o dia que o nosso magnífico reitor faz anos. E por isso queria felicitá-lo por estar cá neste dia tão especial para todos nós. Espero que aproveitem este dia, que aprendam algo com isto. E vou passar a mensagem ao nosso magnífico reitor. Muito obrigado a todos, ao staff, ao Laboratório de Televisão
e a todos os que nos veem. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à Comissão Organizadora, ao Núcleo, neste caso, das Ciências da Comunicação, pela organização deste Dia das Ciências da Comunicação, ao seu Presidente, ao Pedro Paupério, à Vice-Presidente, Diana Rodrigues, a Senhora Coordenadora do primeiro ciclo de Ciências da Comunicação, Professor Sandra Tuna, Professor Eduardo Paz Barroso, Professor Ricardo Pinto, Senhora Pró-Reitora Académica, Senhora Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais, professores, meus caros estudantes. Muito obrigado pelo convite neste dia, como disse aqui o Pedro e a Rita, que eles chamam, ou melhor a Diana, que eles chamam de especial, mas no fundo trata-se de um dia em que uma pessoa retira um ano ao futuro e acrescenta um ano ao passado. Portanto, é obviamente neste dia dos meus 73 anos que eu tenho muito prazer em dirigir-lhes a palavra para agradecer, antes de mais, o convite para a abertura deste Dia das Ciências da Comunicação e tecer algumas considerações à volta desta realidade, que no fundo é um pouco também a realidade da Universidade de Fernando Pessoa, em que as ciências da comunicação, poderíamos mesmo dizer que são essencialmente genéticas dentro da Universidade de Fernando Pessoa. Como sabem, é através da comunicação que se consolidam comunidades. Antes de comunicar, o homem era um ser individual, só se tornou um ser social a partir do momento em que foi capaz de pôr em comum com os outros homens que constituíram com ele as primeiras comunidades humanas, partilhando, naturalmente, os seus desígnios, agora nós diríamos os seus sonhos, e também partilhando as suas necessidades. Comunicar, toda a gente sabe, significa pôr em comum, e pôr em comum significa um espaço, uma instância de que todos possamos partilhar, de que todos possamos distribuir e de que todos possamos necessariamente beneficiar. Portanto, as ciências da comunicação têm, digamos, dentro da nossa genética, do nosso ADN, da própria Universidade de Fernando Pessoa, exatamente o mesmo espírito que tem, digamos, a própria Fundação Fernando Pessoa, a entidade que instituiu a Universidade de Fernando Pessoa e, consequentemente, a entidade que tem a responsabilidade de a gerir e de prover os meios para que ela possa continuar a prosseguir o seu trabalho esse, sobretudo, concentrado na formação de cidadãos e concentrado na qualidade de ensino e na qualidade da aprendizagem. Isto para dizer, concretamente, como sabem, o núcleo básico, o núcleo essencial das ciências da comunicação e, portanto, da comunicação, é aquilo que os gregos chamavam a koine. A koine é uma palavra grega que significa fundamentalmente comunidade, ou seja, pôr em comum através de um ato de linguagem, de um ato de representação verbal, através do qual as pessoas, neste caso, como se costuma dizer, se vinculam através de não só deveres, mas também através de aquilo que nós chamaríamos os tais desígnios de uma comunidade que se procura desenvolver, satisfazendo as necessidades comuns e sendo, sobretudo, ou estabelecendo, sobretudo, na sua base, o princípio da koine e o princípio da solidariedade, ou seja, de pôr em comum, de dividir responsabilidades, dividir deveres, usufruir direitos, naturalmente, e também beneficiar dos resultados do trabalho que em comum desenvolvem para o bem dessa mesma comunidade. As ciências da comunicação na Universidade de Fernando Pessoa ocupam, como sabem, aqueles que a frequentam, um lugar de relevo, porque, como disse há pouco, são para nós ciências genéticas. E aqui, apenas e só para refletir sobre estes dois conceitos que estão na mesma expressão, ciências da comunicação, a questão da ciência para nós tornou-se, no nosso tempo, como sabem, nos nossos dias, a ciência virou substantiva. Ou seja, hoje fala-se da ciência a propósito de tudo e de nada e, obviamente, utiliza-se a ciência numa dimensão substantiva quando ela é, sobretudo, uma dimensão adjetiva, ou seja, uma dimensão processual. A ciência é um método através do qual nós podemos, naturalmente, chegar ao conhecimento, e chegar ao conhecimento significa ser capaz de interiorizar, de absorver, de capturar, se nós quisermos dizer assim, aquilo que nos é exterior, procurando através de um código linguístico, neste caso uma linguagem verbal, representá-lo através de conceitos, para que nós possamos, na realidade, entendermos uns com os outros, e depois acrescentar a esses conceitos, que são de facto a dimensão substantiva da nossa própria existência, acrescentar a dimensão adjetiva que já depende, como sabem, da subjetividade de cada um dos sujeitos que domina esse instrumento ou esse código verbal e que, na realidade, procura utilizar esse código para fins ou de persuasão e, portanto, utilizando
naturalmente, uma gramática de comunicação mais assente na retórica, ou para efeitos de impressão, para efeitos de causar impressão, e nessa altura utilizam mais a dimensão oratória, ou, sobretudo, para precisar e para ser, de alguma maneira, tentar a objetivação da significação, e para isso, naturalmente, utilizam mais a dimensão semântica ou hermenêutica da própria linguagem, através da qual os conceitos significam exatamente fora do tempo, antes de nós os introduzirmos no tempo através da tal dimensão ideológica que lhes podemos acrescentar. E as ciências da comunicação são exatamente isto, é essa capacidade que nós temos de aprender métodos, de aprender processos, para estabelecermos uma correta gramática de comunicar, ou seja, uma forma adequada de identificar o público-alvo e adaptar a nossa representação verbal do mundo a esse mesmo público-alvo. Por isso mesmo é que, dentro dos códigos da utilização da linguagem, nós falamos dos registros de linguagem. Portanto, há diferentes registros de linguagem, de acordo, naturalmente, com o público-alvo a que nós nos dirigimos. E, por isso mesmo, uma das condições essenciais da ciência da comunicação, ou das ciências da comunicação, é justamente a capacidade que se tem do domínio destes registros de linguagem e, naturalmente, perceber que uma das dimensões semânticas mais importantes do código verbal, e neste caso da nossa própria linguagem, da nossa coina, é compreendermos que o contexto faz parte da própria significação. Como toda a gente sabe, as mesmas palavras, mudando de contexto, podem, obviamente, ganhar nuances semânticas completamente diferentes, às vezes até nuances semânticas contraditórias ou até mesmo contrárias. Portanto, o mais importante nas ciências da comunicação, e portanto em todos aqueles que evidentemente olham para as ciências da comunicação como um novo conjunto de saberes, neste caso de um conjunto de métodos, de processos através dos quais nós utilizamos uma linguagem verbal, que é aquela que nos torna seres sociais e que nos permite construir uma comunidade e, consequentemente, depois avançar para o domínio de uma vida social. Obviamente que o mais importante é compreender que as ciências da comunicação têm uma transversalidade no domínio científico que é, e fundamental, aquilo que nós hoje poderíamos chamar, ou como já se vai chamando, ou como se já vai chamando, digamos, um domínio do conhecimento dito de banda larga. Ou seja, as ciências da comunicação não têm propriamente um objeto específico. O objeto específico das ciências da comunicação é a informação. Nós aprendemos naturalmente a comunicar para transmitir mensagens, para, obviamente, intercambiar conteúdos e por isso mesmo é que nós dizemos que as ciências da comunicação são um processo. Naturalmente que o conteúdo, digamos, o resultado desse processo será a informação. A informação é, portanto, essa dimensão mensurável, essa dimensão quantitativa que se introduz no aspecto qualitativo da metodologia através da qual nós podemos comunicar. E aí, utilizando os tais registros de linguagem, as tais dimensões qualitativas do próprio código verbal, onde muitas vezes se introduzem elementos ou dimensões que não são propriamente dimensões verbais, mas são dimensões não verbais, como seja o ritmo da fala, o tom em que se fala, o gesto que se elabora, o movimento que se faz. Portanto, tudo isto são linguagens não verbais, aquilo que nós chamaríamos linguagens semióticas, e o professor Eduardo Paz Barroso, obviamente que ensina a semiótica da comunicação, transmitir-lhes seguramente a importância essencial das linguagens não verbais. Linguagens não verbais que são fundamentais para, muitas vezes, sublinhar, acentuar, extrair sentido a, digamos, comunicações, ou a fragmentos, ou a sentenças, ou a frases que, sem essas linguagens não verbais, poderiam parecer um pouco anódinas. Portanto, essa capacidade que se tem de atrair o outro para o mesmo campo semântico em que nós procuramos transmitir mensagens e intercambiar mensagens é, digamos assim, o objeto fundamental das ciências da comunicação. E por isso mesmo é que não é possível estudar ciências da comunicação, não é possível almejar a dominar as ciências da comunicação sem primeiro ter um conhecimento aprofundado do código em que as ciências da comunicação são elaboradas, ou seja, da tal coina, do tal código verbal, da tal língua que é comum aos falantes de uma mesma comunidade e que depois, naturalmente, essa língua, como também o sabem,
no domínio da teoria da linguagem, tem uma dimensão que é a dimensão de fala, propriamente dita, e, portanto, essa é a tal individuação da comunicação, porque cada um tem a sua fala, e, portanto, introduz na comunicação uma dimensão subjetiva, pela via da fala, e a outra dimensão, que é uma dimensão mais social, a que, dentro da teoria linguística do Saussure, se chamava a parole, ou seja, digamos, aquilo a que nós, no fundo, constituímos, ou melhor, a langue, na dimensão social da língua, que é a langue, enquanto a dimensão da parole é a dimensão individual. O importante, em tudo mais, é, sobretudo, compreender que o que nós hoje pedimos à ciência é aquilo que o Rabelais pedia no século XVII à ciência, que seja uma ciência com consciência, ou seja, que a ciência seja um método através do qual nós aperfeiçoamos a nossa arte, primeiro, de comunicar e, segundo, a nossa competência para interpretar. E por isso mesmo é que, dentro da dimensão das ciências da comunicação, nós introduzimos cada vez mais metodologias ditas científicas que se estribam, por um lado, na dimensão heurística das ciências da comunicação e depois na dimensão hermenêutica dessas mesmas ciências da comunicação. E, portanto, aqui a interpretação, ou seja, a capacidade que se desenvolve através, naturalmente, do estudo, do conhecimento aprofundado para ser capazes de situar no contexto as mensagens que nos são dirigidas e perceber de que forma é que esse contexto tem influência direta na própria semântica, na própria dimensão de significância das mensagens e, consequentemente, daquilo que nós emitimos enquanto sujeitos emissores ou daquilo que nós recebemos enquanto sujeitos, enquanto passivos, neste caso, enquanto receptores das mensagens. A troca de mensagens é, portanto, digamos, um aspecto que já releva da capacidade que nós temos de construção da ferramenta, digamos assim, dos instrumentos e dos meios através dos quais essa troca de mensagem se vai fazer. Aquilo a que, dentro das chamadas teorias da linguagem, nós chamaríamos a função fática da linguagem, a capacidade que temos de atrair o outro para o campo de comunicação em que nos pretendemos situar, para que o outro partilhe, comungue ou não, ou inclusivamente se afaste, digamos assim, das mensagens que lhe são dirigidas. Mas para isso tem, agora, a outra dimensão importante, que é essa tal dimensão hermenêutica de ser capazes de interpretar as mensagens, sendo que essa interpretação tem uma dimensão mais objetiva e, portanto, uma dimensão mais conceptual, e tem outra dimensão mais subjetiva, que é uma dimensão muito mais ideológica. Portanto, é uma dimensão muito mais da forma, do processo, da adjetivação que nós introduzimos na comunicação que estabelecemos uns com os outros. Evidentemente que não há comunicação sem a adjetivação, portanto, sem a implicação do sujeito na própria mensagem que ele transmite, que ele intercambia, mas a verdade é que, se nós quisermos reduzir este ato de comunicação a um ato de informação, nós temos necessariamente que reduzir a subjetividade do ato e, portanto, a razão pela qual nós dizemos que a informação é sobretudo substantiva, enquanto que a comunicação é muito mais adjetiva. A verdade é que o adjetivo é sempre uma forma de enfatizar, é uma forma de realçar, é sempre um meio através do qual nós realçamos a dimensão substantiva dos próprios conceitos, vestindo-os, dando-lhes, digamos, uma paramentália mais afeiçoada ao contexto em que nos situamos e ao público-alvo a que nos dirigimos. E as ciências da comunicação têm esta fundamentação, digamos assim, científica, a razão pela qual na nossa estrutura curricular, no nosso plano de estudos, nós insistimos muito na dimensão gramática da comunicação, gramática da comunicação, gramática da comunicação. Porquê? Porque a comunicação é justamente uma gramática. E uma gramática é uma forma correta, adequada de combinar conceitos, palavras, se quisermos dizer assim, combiná-los da forma mais adequada para a finalidade a que eles se destinam. E, portanto, toda a gramática da comunicação implica necessariamente uma sintaxe, ou seja, um pôr em comum dos conceitos e dessas palavras, de modo a que nós sejamos capazes de os combinar da forma mais adequada. E por isso é que, quando se aprendia na velha escola grega os princípios primordiais da koine e, portanto, deste processo
de construir comunidade através de uma linguagem comum, se aprendia a chamada arte da retórica. Era das primeiras coisas que se aprendia na escola, né? Na escola da velha Grécia, de que nós somos descendentes civilizacionais, tínhamos naturalmente a gramática e a retórica como os dias elementos fundamentais. Depois entrava a matemática, a astronomia, mas para já a gramática e a retórica eram as dimensões mais importantes. Porquê? Porque na gramática aprendia-se a combinar e na retórica aprendia-se a persuadir. Portanto, a gramática era uma dimensão mais substantiva da combinatória sintática dos conceitos das palavras reunidas para que pudessem fazer sentido, e a retórica era uma dimensão, naturalmente, de persuasão, por isso mesmo é que os gregos entendiam a retórica como a arte de persuadir, persuasão essa que passava por outras linguagens, neste caso não verbais, que tinham muito a ver com aquilo que também se chamava a dimensão sensual da própria língua. O tom com que se fala, o timbre que se utiliza, o ritmo que se adota, a musicalidade, inclusivamente. Por isso mesmo é que os retóricos, as artes retóricas, davam muito valor a duas dimensões essenciais, digamos, desta forma de combinar palavras, desta forma de produzir informação através de um recurso à comunicação humana e, neste caso, à comunicação verbal. Uma delas era a dimensão daquilo que se chamava, na velha retórica grega, a melopeia, portanto, a musicalidade da linguagem, não? E a outra era, obviamente, aquilo a que os gregos chamavam naturalmente a taxis, ou seja, essa combinatória, essa arte de combinar bem, de utilizar, digamos assim, a vinculação entre as palavras, constituindo entre elas uma espécie de teoria de vínculos, sem as quais, ou através dos quais, era importante que o destinatário das nossas mensagens soubesse necessariamente decompor os nós, desatar os nós, para entender muitas vezes o que estava implicado nessa arte dita da sintaxe, ou seja, de reunir, digamos, as palavras para que elas pudessem fazer sentido e pudessem ser recebidos, esses sentidos, na parte dos destinatários das nossas mensagens, da forma mais adequada. Portanto, as ciências da comunicação são, como se vê, e no caso da Universidade de Fernando Pessoa e dos ciclos de estudo que aqui temos na área das ciências da comunicação, esta preocupação, que suponho que é a preocupação de todos aqueles que vêm estudar ciências da comunicação, de conhecer aprofundadamente a coina através da qual vão poder transmitir informações e vão poder intercambiar mensagens. Portanto, a primeira condição fundamental é conhecer bem a coina e conhecê-la na sua gênese, na sua evolução, na sua história, no seu desenvolvimento enquanto história da própria coina, que, no fundo, a nós, como sabe, como povo que somos, e nos enobrece muito na medida em que foi das primeiras línguas a seguir ao latim, ou, aliás, foi a primeira língua a seguir ao latim que se transplantou para uma dimensão planetária, não é? Como sabem, os impérios, ou seja, os domínios territoriais ou marítimos do mundo feito pelos povos, foi sempre feito não apenas através das legiões militares, como fizeram os romanos não dominaram o mundo, não foi com as suas legiões, porque evidentemente se formos ao Tintim vamos verificar que os próprios romanos foram batidos pelos gauleses, e portanto não é com a força militar, não é com o chamado manu militari que os romanos conseguiram fazer o maior império territorial da história, fizeram-no justamente através da língua, e por isso mesmo é que em vez do manu militare, o seu principal princípio de domínio dos povos era o loqui romanice, ou seja, fala como os romanos. E através do domínio da linguagem, obrigando os outros a usar a sua linguagem, os romanos naturalmente fizeram o Império Romano do tamanho que nós o conhecemos. Os gregos não tiveram tanta sorte, porque os gregos, embora tenham sido, por assim dizer, os inventores do logos e, portanto, os escultores da koine, tinham uma dispersão muito maior e não foi capaz, os gregos não foram capazes de impor a koine como uma língua império, como a língua de império, enquanto os romanos não, pegaram no latim e fizeram do loqui romani. Isso é, de facto, uma língua imperial, através da qual dominaram os povos do ponto de vista militar primeiro, para os dominarem depois de forma cultural e de forma, de alguma maneira, podemos dizer assim, espiritual. E a língua portuguesa teve a seguir à língua latina, sendo ela portuguesa, sendo a língua portuguesa filha da língua latina,
uma filha dileta da língua latina, foi uma língua de domínio imperial também, que todavia usou uma estratégia completamente diferente dos romanos. Os romanos impuseram, através do loci romanice, a aprendizagem da língua. O português fez ao contrário. O português dispôs a língua para que sobre ela, para que os outros povos, através dos quais Portugal contactou nas suas viagens transatlânticas, nas suas viagens de expansão marítima, o que a língua portuguesa fez foi abrir-se, digamos, à miscigenação, à mescla, à mistura das outras próprias línguas. E por isso mesmo hoje, enquanto na língua românica nós não temos um grande leque de vocabulário que não seja de extração greco-latina, a verdade é que na língua portuguesa nós temos imenso vocabulário, que é um vocabulário de empréstimos das outras línguas, dos povos com quem contactamos e que facilmente se aclimataram a viver no seio da língua portuguesa. O exemplo mais flagrante, como todos os presentes sabem, é o português do Brasil. O português do Brasil é, de facto, a demonstração mais eloquente da enorme plasticidade, da enorme flexibilidade da língua portuguesa para acolher outras línguas, para acolher dimensões vocabulares e lexicais de outras línguas, a as aclimatar e as aportuguesar, se nós quisermos dizer assim. E evidentemente que nesse aspecto, na arte da aportuguesamento, na arte da plasticidade da língua, da estética da língua, os brasileiros levam uma vantagem imensa justamente porque têm essa dimensão menos rígida, menos, digamos, gramatical no sentido próprio da palavra do que os falantes da língua portuguesa. Mas a verdade é que a língua portuguesa, como língua transplantada, teve necessariamente que se adaptar aos vários ecossistemas, aos vários climas, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista humano, com quem a língua, ela própria, contactou. E a verdade é que a língua portuguesa tornou-se, por isso mesmo, numa coina. Nós hoje, dentro da chamada comunidade dos países de língua portuguesa, funcionamos como uma espécie de coina, permitindo que, dentro dos 7 países, mais um, como país convidado da comunidade dos países de língua portuguesa, cada um possa executar a sua parola, a sua fala, da sua forma própria, na sua dimensão específica, sem, contudo, perturbarmos aquilo que é entre nós fundamental, que é a dimensão conceptual das mensagens que trocamos e que, através da hermenêutica, somos capazes de compreender. Ainda que, naturalmente, e para concluir, em ciências da comunicação há sempre que distinguir claramente a língua da linguagem, não é? Nós falamos a mesma língua que os brasileiros, mas não temos muitas vezes a mesma linguagem. Portanto, aquilo que nos leva ao entendimento não é apenas a coina, é a capacidade da construção nessa língua de uma linguagem que seja comum, ou seja, que seja suscetível de promover a comunicação. E por isso mesmo é que o nosso bom povo, a nossa sabedoria popular, cunhou essa expressão que é a falar que a gente se entende. A falar. Ou seja, não é na língua, é na parole. Ou seja, é na dimensão individual, na nossa capacidade de adaptação da língua às circunstâncias, aos contextos em que estamos, em que nos movemos e, consequentemente, através dos quais construímos mensagens comuns para podermos delas partilhar. E esta é, fundamentalmente, a mensagem que eu penso importante num dia de ciências da comunicação, porque muitas vezes há aqui alguma confusão entre o que é ciências da comunicação, ciências da informação, às vezes confundem-se as coisas, quando na realidade elas são fundíveis, mas não são confundíveis, ou seja, nós podemos dentro da comunicação fundir a informação, mas não são confundíveis as ciências da comunicação das ciências da informação. As ciências da informação têm uma dimensão muito mais quantitativa e, portanto, muito mais objetiva e conceptual do que propriamente as ciências da comunicação, que têm estas particularidades de estarmos a utilizar uma ferramenta de trabalho que é uma língua essa que tem sempre, naturalmente, uma tradição atrás de si, portanto, tem uma história e, portanto, o peso que essa própria história transporta consigo no decurso da evolução da língua, mas tem depois também uma individuação, que é uma questão temporal, na medida em que, como sabem, nós falamos todos a mesma língua, mas em tempos diferentes. E, portanto, o tempo depois tem uma influência essencial na forma como nós somos moldados, como nós depois somos naturalmente levados a ter conceitos diversos ou variações distintas do mesmo conceito de informar. E aqui o conceito de informar é fundamentalmente olhar
para o conceito básico que é formação. A informação está diretamente ligada ao conhecimento, portanto, ligada, digamos, àquilo que se chama a educação também, mas a verdade é que no núcleo semântico essencial de informação está, como sabem, o verbo formar, a formação. A informação é uma forma como nós, ou a forma como nós somos capazes de construir, de, digamos, elaborar, de burilar, de polir uma determinada realidade. Isso se chama informação, uma informação diretamente ligada ao sentido positivo e favorável da educação. Mas, da mesma maneira que temos um núcleo semântico de formar, de dar forma, também aí temos a deformação. Isto é, muitas vezes, a informação que deveria ser educativa deixa de o ser porque passa a ser deformativa. Outras vezes é conformativa. Portanto, conformar, informar, deformar, etc., tudo isto faz parte de um mesmo núcleo semântico. E, em ciências da comunicação, o importante é conseguir captar estas diversas dimensões semânticas da língua comum que nós utilizamos para a construção das nossas mensagens e, portanto, o reconhecimento não só dos alofones do ponto de vista fonético, nas distintas formas a que vulgarmente chamamos acento ou sotaque com que elaboramos a língua, mas, sobretudo, ser capaz de moldar, através, obviamente, de uma forma ou de uma forma, como quem faz um bolo, digamos assim, não ser depois levado à deformação ou à conformação, que muitas vezes também são formas através das quais nós procuramos formar, mas formar é uma dimensão positiva do conceito de educar, deformar é uma condição negativa desse mesmo conceito. E a verdade é que, com as mesmas palavras com que se informa, se pode deformar, com as mesmas palavras com que se tenta formar, se pode conformar. E é nesta variedade do conhecimento das diversas nuances, dos diversos registros da linguagem e dos diversos contextos em que ela própria se utiliza para a nossa relação com os outros, portanto, para a comunicação, que é fundamental que na universidade, quem se dirige para ela, para aprender ciências da comunicação, compreenda perfeitamente estas várias dimensões e seja capaz de as utilizar de forma adequada nos tempos e nos contextos próprios para o poder fazer. Os meus parabéns ao Núcleo das Ciências da Comunicação por esta iniciativa. O programa que escolheram para os Dias das Ciências da Comunicação é um programa através do qual nós facilmente compreenderemos que utilizaram, obviamente, as ciências da comunicação nas diversas dimensões, na dimensão verbal, na dimensão imagética, na dimensão musical, sonora, etc. Ou seja, é, digamos, as ciências da comunicação, ou são as ciências da comunicação a funcionar enquanto semiótica da comunicação e enquanto gramática da comunicação. E, portanto, juntando essas duas dimensões, a dimensão da gramática com a dimensão da semiótica, construíram um programa para estes Dia das Ciências da Comunicação, um programa fundamental, inclusivamente, não esquecendo, e sobretudo depois do almoço, a tal linguagem inclusiva e o politicamente correto, que é uma das coisas com que nós temos vindo a lidar cada vez mais e que não tem muito a ver nem com a gramática da comunicação, nem naturalmente com a semiótica da comunicação, tem mais a ver com a hipocrisia, que é uma das coisas que também na retórica grega se apresentava ou se aprendia como a hipócrisis, a capacidade que nós temos de ser figurões, ou seja, de figurar outra forma de nos relacionarmos uns com os outros. E, obviamente, essa é a razão pela qual, na velha Grécia, o grande ator, em grego se chama hipócrite. Esse é o grande ator, aquele que tem essa capacidade de se figurar, né? Antigamente, e basta consultar os textos do passado, por exemplo, na área da arte dramática, na forma de escrita, quando se vê por aí peças teatro ou peças dramáticas, normalmente as pessoas que desempenhavam a função da representação não se chamavam personagens, como agora se fala de uma maneira mais geral. Chamavam-se figurantes, não é? Os figurantes e os figurões. Havia uns figurões, havia uns figurantes e outros que eram umas figurinhas. Mas o importante aqui era figurar. E o que é figurar? É fazer de conta. Ou seja, é fingir, é a tal dimensão hipócrita. E hoje nós somos perseguidos na nossa própria relação social e, consequentemente, na nossa relação de comunicação, somos perseguidos por esta dita linguagem inclusiva que até leva ao
em muitas circunstâncias, à própria neutralidade da linguagem. Ora, uma das grandes heranças que nós tivemos da língua grega e da língua latina, foi termos sido capazes de transformar o género neutro em dois sexos, não é? Porque, como sabem, na língua grega e na língua latina havia o chamado género masculino, o género feminino e o género neutro. E nós, da língua portuguesa, fizemos uma coisa notável, do meu ponto de vista, que não se encontra noutras línguas, exceto naturalmente aqui a nossa língua irmã ibérica, o castelhano, mas nas outras línguas novilatinas isso não ocorre, que é pegarmos no neutro, o tal terceiro género, não é? E do neutro fizemos no neutro singular masculino, no neutro plural feminino. Portanto, fomos capazes de incluir nos dois géneros, quer o género masculino, quer o género feminino, quer o do género neutro. E, portanto, a linguagem inclusiva que hoje nos persegue, assim como politicamente correto, dá aso muitas vezes a situações que são, de alguma maneira, aquilo também que poderíamos ir buscar aos gregos. Seria, digamos, a persona, neste caso, mais no sentido da personagem enquanto máscara, enquanto forma que nós temos de encobrir, muitas vezes, a nossa própria identidade e a nossa própria dimensão assertiva na forma como nos informamos e na forma como comunicamos. Em todo o caso, a riqueza do programa aí está. Muito obrigado às pessoas que foram convidadas e aceitaram nele participar para pôr em comum conhecimentos com todos aqueles que vão ter a oportunidade de assistir aos dias da comunicação e a esta jornada de trabalho e, obviamente, ao núcleo das ciências da comunicação, aos dois jovens, à Diana Rodrigues e ao Pedro Paupério, os parabéns acrescidos, porque na realidade é assim que os núcleos se justificam e que vale a pena ter, no âmbito de um curso como as ciências da comunicação, um núcleo de ciências da comunicação com estas preocupações que estão bem espelhadas neste programa para acrescentar conhecimento e, portanto, para enriquecer a aprendizagem que se faz de uma maneira mais formal no âmbito dos estudos em ciências da comunicação. Muito obrigado.